Tu és o melhor amigo. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. O que fizeste por mim, como até o céu, tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor,
não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso tanto, Deus, distante. Com renovada alegria eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vos trago da parte do Senhor. Já senti a presença dele aqui nesta noite. Estou muito alegre, muito feliz de poder estar aqui conhecendo mais uma parte do povo que vai reinar e morar no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu vos convido a meditar na palavra do Senhor no livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 19. Eu quero ler apenas 2 versículos. Prometo que serei sucinto. São 8h35. Prometo que antes da meia-noite eu termino. Glória a Deus. 2 versículos, capítulo 19 do livro de 1 Reis. Quem achou, diga aleluia. Diz assim: e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Amém? Fecha os teus olhos. Bendito Deus e Pai, mais uma vez me coloco diante do teu altar. Reconheço as minhas falhas, mas eu me coloco, Senhor, como um vaso de barro nas tuas mãos. Usa-me e que possamos, Senhor, sairmos daqui diferentes. Tu conheces a necessidade de cada um dos teus filhos. Eu te peço nesta hora, fala aos nossos corações através do teu Espírito e confirma a tua palavra para a glória do teu nome. Amém. Meus amados, olhando para a vida deste homem por nome Elias, eu quero falar rapidamente sobre 4 escolas na vida de um homem ou de uma mulher de Deus. Há pelo menos 4 escolas que nós vamos aprender com o Senhor, baseando-se na vida deste homem por nome Elias. Elias fora um grande homem de Deus. Elias fora mencionado no Novo Testamento. Passado tantos séculos depois, próprio Jesus fez questão de mencionar a respeito deste homem. Um homem que não viu a morte, um homem que fora trasladado, um homem que teve o privilégio de ver milagres acontecendo. Ele vivenciara algumas coisas que na Bíblia não aconteceu na vida de nenhum outro homem, e talvez jamais acontecerá. Porém, a Bíblia, eu costumo dizer que ela é um espelho, porque aquilo que acontece na palavra, porque aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu sou. Aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer, eu tenho que fazer. E a Bíblia, ela é um livro inspirador para nos motivar, para nos incentivar e para que possamos caminhar como bússola, como caminho, como diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para o meu caminho. Mas é interessante que há 3 grandes capítulos inseridos, aonde nós vamos encontrar a biografia deste homem por nome Elias. No capítulo 17, interessante que estes 3 capítulos, o livro que nós lemos é o livro dos reis, dividido em 2 partes, 1 Reis, 2 livro dos reis. Esses livros foram escritos de maneira a contar a história dos reis, alguns reis que agradaram e outros reis que não fizeram algo que agradava aos olhos do Senhor. Porém, entre os capítulos da história dos reis, há 3 capítulos que eu entendo que Deus, de maneira inspiradora, fez com que fosse inserido não apenas a história do rei, mas a história de um profeta, a história de um homem escolhido por Deus, de um homem que fora chamado para fazer a diferença, um homem a quem Deus escolheu. E é interessante que esses 3 capítulos, o capítulo 17, capítulo 18 e capítulo 19, vai narrar a história deste homem por nome Elias. Elias me chama a atenção e eu gostaria de compartilhar e exaurir algumas particularidades deste livro ou desta história. Primeira particularidade que eu gostaria de mostrar antes de falarmos sobre as 4 escolas na vida dele. A primeira particularidade é porque no capítulo 17, quando você começa a ler, você entende que Elias surge já profetizando. Note que já nos primeiros versículos, este homem ele aparece já profetizando. E eu abro um parênteses para dizer para você que veio aqui nesta noite com o propósito de adorar e bendizer e exaltar o nome do Senhor. Deus nos chamou para este tempo para ser uma geração profética. Deus conta com você e Ele te constituiu, porque está escrito na palavra do Senhor, e Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Mas eu entendo, amados, que a palavra do Senhor nos convoca para também profetizar as maravilhas que o Senhor tem para fazer. A segunda particularidade que eu gostaria de falar é que Elias, ele não era de um lugar muito grande. A Bíblia diz que ele era tisbita dos moradores de Gileade, um pequeno vilarejo, até então pouco famoso, pouco conhecido. Gileade é conhecido como lugar onde se produzia remédios, aonde se formava ou se fazia os bálsamos. Por isso há canções que nós cantamos nos momentos de adoração sobre o bálsamo de Gileade. Elias era um homem ermitão, diferente. Talvez quem olhasse para ele iria achar ele um tanto estranho. A roupa dele era diferente, a comida dele era diferente, o proceder dele era diferente. E eu entendo, amados, porque talvez Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para alguém que está aqui, talvez não para todos, mas talvez unicamente para uma pessoa, que talvez esteja olhando para si, esteja se achando diferente ou indiferente diante daqueles que se acham iguais. Mas Deus, amados, Ele nos chama de maneira diferente para fazer a diferença. Deus, Ele conta com você
E talvez alguém olhe para você e te ache estranho, te ache diferente. Mas Deus, amados, Ele não nos olha dessa maneira. Deus não faz acepção de pessoas. Eu posso glorificar e exaltar a Deus, porque aqui nesse momento nós estamos todos colocados iguais, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem nós temos que tratar. E Deus, Ele olha e Ele enxerga o nosso coração. Ele não olha para o exterior, porque quem olhava para Elias poderia achar a roupa dele estranha, a comida dele estranha, talvez a forma que ele andava era estranha. Talvez alguém olhe para você e ache você estranho, a coisa que você tem é estranho, talvez o teu modo de viver seja estranho. Mas tem uma coisa: cada um de nós fomos chamados com um propósito. Deus tem propósitos para as nossas vidas, e Deus, Ele usa as nossas diferenças para nos nivelar de maneira iguais, e só Deus pode fazer isso. A primeira escola que eu vejo na história de Elias e que eu aprendo, que o Espírito do Senhor revela ao meu coração, é porque nos primeiros versículos você entende que ele profetiza, e ele profetiza não de uma maneira como os outros profetas profetizavam, porque os outros profetas profetizavam e na maioria das vezes eles diziam: assim diz o Senhor. Porém Elias, ele aparece para confrontar e quebrar o sistema pecaminoso a qual Jezabel e Acabe estavam agora inserindo na nação escolhida por Deus, chamada Israel. Elias, vendo todo o cenário, vendo que o povo agora estava se corrompendo na adoração, porque estavam divididos entre adorar a Deus e adorar a Baal. Agora Elias, ele chega diante do rei de maneira distinta e diferente dos outros profetas. Ele chega e diz: vive o meu Deus, cuja face eu estou. Sou eu que estou dizendo agora. Eu estou na presença de Deus, então eu posso profetizar. Se eu estou na presença de Deus, o que eu falar, o que eu sair da minha boca, Deus vai honrar, porque eu estou vivendo na presença dEle. Meu irmão, se você vive uma vida no altar de Deus, se você está debaixo da potente mão do Senhor, acredite, Deus vai honrar as palavras que saírem da tua boca, ela não voltará vazia. Ele profetiza não por um oráculo, mas ele profetiza vivenciando a palavra. E coisa boa é você vivenciar a palavra. Coisa boa é você ter certeza, ter fé que Deus vai honrar a palavra que sair da sua boca. Observe que ele profetizou, não porque fora mandado, mas porque ele estava debaixo e na direção de Deus. E ele diz: nesses anos nem chuva nem orvalho cairá sobre a terra. Nós conhecemos muito bem essa profecia dele. 3 anos e meio não choveu. Agora, a primeira escola é a história do Querite, porque depois que ele profetiza, depois que ele agora é usado, você pode entender que não fora Deus que mandou ele ir e falar com Acabe. Não, ele foi porque teve autoridade, ele sabia que Deus era com ele.
Às vezes nós ficamos esperando, não, se Deus me mandar eu vou. Olha, meu querido, você já está debaixo da potente mão do Senhor. Muitas vezes nós ficamos esperando, não, se Deus mandar eu vou fazer, mas se Deus não mandar eu vou ficar quietinho aqui. Meu querido, nós somos uma geração profética. Deus nos chamou para fazer acontecer. Tem muita gente esperando, não, se Deus falar, se Deus quiser, ora, Deus quer, é por isso que Ele te chamou, é por isso que Ele te tirou do mundo, é por isso que Ele está te convocando e dizendo: você é geração profética. Abraçou, andacando, orejalácia. Ele estava debaixo da potente mão do Senhor e ele sabia que ele estava na direção de Deus. Se ele estava na direção de Deus, aquilo que ele falasse, Deus ia honrar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, quando Ele te nomeia, quando Ele te chama, não é pela tua capacidade, porque Ele não conta com os capacitados, mas Ele capacita aqueles que foram escolhidos por Ele. Talvez você olhe e diz: mas eu não tenho capacidade, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Meu querido, você sabe entregar um folheto, você sabe dizer para alguém que Jesus o ama, então isso já basta. Deixa Deus usar você na qualidade e na essência daquilo que Ele entregou nas tuas mãos. Às vezes nós ficamos olhando e pensando: mas eu leio a Bíblia e não sei pregar. Meu querido, basta nós falarmos que Jesus é bom, salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo, já é o suficiente para uma alma se render. Mas às vezes nós queremos colocar tantas coisas, colocamos tantos obstáculos, nós mesmos criamos tantas circunstâncias e deixamos e nos esquecemos que Deus quer nos usar. Deus nos chamou como vaso, como instrumento. Nós temos aqui essa bateria tão bonita, um teclado tão bonito. Eu estava vendo o jovem com aquela guitarra, olha que guitarra linda. Mas eu pergunto para você: adianta ter uma guitarra bonita se ele não chegar ali e não fizer um som? Adianta alguém olhar para você e ver que Deus te fez com tantas qualidades, com tanta beleza, mas se Deus não extrair de você o som, se Deus não tirar de você algo, mas Deus quer te usar de uma maneira para que as pessoas olhem e digam: não apenas a guitarra, mas que coisa linda é ver um instrumento de Deus tocando. Deixa Deus tocar você nesta noite e te impulsionar a fazer algo, a te tirar da zona de conforto e olhar para você e dizer: ei, alguém pode olhar para você, te achar estranho, te achar esquisito, mas tem uma coisa: Deus vai usar as tuas esquisitices para confundir a loucura dos sábios, porque Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Está escrito na palavra. A primeira escola é a escola do Querite, porque depois que ele profetiza, agora é o Senhor que vai falar. Depois, olha só que coisa interessante, depois que ele vai lá e profetiza, é que Deus fala com ele. Quando você profetizar, Deus vai confirmar para você: eu vou honrar a tua palavra, eu vou fazer aquilo que você disse que eu vou fazer, porque você vive na minha presença. Eu sou teu e tu és meu. Não se esqueça que Ele nos amou primeiro. Quantos aqui amam o Senhor? Ele te amou primeiro, antes de você entender quem era Deus, antes de você o conhecer. Quando você não era nada, Ele já te amava. Ele já havia te escolhido, Ele já havia te nomeado, assim como fez com Jeremias. Eu abro um parênteses aqui, não fugindo, mas Jeremias, ele quis dizer, porque ele vinha de uma linhagem sacerdotal, o seu pai era sacerdote, os seus irmãos sacerdote, lógico que ele seria sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote, ser sacerdote na época era a melhor coisa, porque sacerdote era sinônimo de
estar bem com o povo, porque o povo pecava e procurava quem? O sacerdote, para resolver a situação. Então o sacerdote era bem recebido. O sacerdote chegava na casa de qualquer pessoa, dizia: eita, chegou o sacerdote, o homem que acerta a minha situação com Deus. O povo pecava, levava a oferta para o sacerdote sacrificava e estava tudo certo. Agora, ser profeta era diferente. Ser profeta era ao contrário de ser sacerdote, porque ser profeta, diferente de estar bem com o povo, era estar mal. Porque quando o povo pecava, ou alguém pecava e não confessava, Deus levantava o profeta. Aí era diferente. Na contrapartida, enquanto o sacerdote sacrificava e ficava tudo certo, o profeta era o contrário. O profeta chegava e dizia: ei, põe a tua casa em ordem, põe a tua casa em ordem, quebranta o teu coração, volta-te para o teu Deus e te arrepende-te, porque senão a ira de Deus virá sobre ti. Então ninguém queria ver um profeta na rua. Quando alguém olhava um profeta, já dizia: ixi, deixa eu me esconder, senão ele vai contar a minha vida. Porque eu vejo aqui que há duas coisas. Para Deus, tanto uma quanto a outra é importante, sim, porque foi Ele quem estabeleceu todas as coisas. E não há autoridade que não fora constituída por Deus. Porém, amados, há uma distinção aqui. O sacerdote era aquele que levava do povo para Deus, porque o povo pecava e ele levava o sacrifício diante de Deus. Agora o profeta era ao contrário. O profeta trazia de Deus para o povo. O profeta trazia de Deus para o povo. Deus quer que você não seja apenas um sacerdote. Deus quer que você seja um profeta, porque Deus quer que você traga dele para o povo. E agora Elias, depois de ter profetizado, agora o Senhor fala com ele. E o Senhor fala com ele: olha, sai daqui, vai para Querite, porque eu tenho ordenado que os corvos te alimentem. Que coisa interessante. O que eu aprendo com a escola? Querite no hebraico significa, traduzindo para o português, colocar do tamanho certo. A palavra querite, traduzindo, repito, para o português, significa colocar do tamanho certo. Então a primeira coisa que eu aprendo é que Elias, ele surge no cenário, e Deus agora vai matriculá-lo na escola. Todos nós aqui estamos matriculados na escola do Senhor? Qual é a primeira lição que Elias vai aprender nessa primeira escola? Querite, colocar do tamanho certo. Qual é a lição, pastor? Vou falar. A lição que ele vai aprender é a lição da dependência de Deus. Quem não aprendeu ainda a ser dependente de Deus, um dia vai passar por circunstâncias, porque você terá que aprender a viver na dependência de Deus. Só para mim saber se eu estou pregando para as pessoas certas, eu gostaria de perguntar aqui: quantos têm a certeza de que você foi chamado e escolhido? Porque a Bíblia diz que muitos foram chamados, poucos foram os escolhidos. Mas eu quero perguntar: quantos aqui têm a certeza absoluta de que são chamados e escolhidos? Eu gostaria que você se manifestasse. Então deixa eu te dizer alguma coisa, meu querido. Se você entende que você é chamado, você tem que aprender a viver debaixo da dependência de Deus. E viver na dependência de Deus é você ver as portas que os homens às vezes colocam diante de você serem fechadas, mas é você ver Deus abrindo portas aonde não tem porta. É você ver milagre de Deus todo dia.
alegria na sua vida. Viver a dependência de Deus é Deus te tirar do conforto muitas vezes e colocar você no conta-gota de Jeová. Mas tem uma coisa: o conta-gota de Jeová é melhor do que o luxo do mundo, porque no conta-gota de Jeová Deus tem o melhor para você. Ele está te ensinando, Ele está te lapidando, Ele está te colocando do tamanho certo, porque Deus é quem sabe o tamanho que Ele vai te usar. Quantos aqui são vasos? Você está na mão do oleiro, Deus está fazendo, e Ele faz o vaso do tamanho que Ele quiser. Meu Deus. Agora, a palavra, quando ele diz esconde-te, o verbo no original que Elias emprega, esconde-te. Observe que ele diz esconde-te, mas no original, traduzindo para o português, o original é eu vou te preparar. Observe, Deus estava dizendo para ele, eu vou te preparar. Quando Deus diz esconder, é a mesma coisa que Deus estava dizendo para ele: olha, eu vou te preparar. Você acha que você vai estar escondido, mas na verdade eu vou estar te preparando, te moldando. Anaia Shoubekai. Agora entenda, Deus estabeleceu uma provisão. Deus nunca vai te chamar para viver uma dependência dEle sem abrir uma porta de provisão para você. Se você está vivendo na dependência e você não está vivendo a provisão de Deus, é porque tem alguma coisa errada. Porque Deus, quando Ele chama para viver debaixo da dependência dEle, sempre haverá provisão. Talvez você coma o almoço sem saber o que vai comer na janta. Eu já vivi isso. Quem olha para mim hoje, talvez até, às vezes um terno, que as pessoas nos julgam pela aparência. Você está aqui nessa noite, talvez abraçou tantas pessoas, sorriu. Não sei porquê, mas o Espírito do Senhor está aqui. Eu estou ouvindo a voz dEle. Talvez você abraçou tantas pessoas, sorriu, alguém até te perguntou, está tudo bem? E você sorrindo disse, está tudo bem, mas só Deus sabe como está o teu coração e como é que você está vivendo debaixo da dependência de Deus. As pessoas nos julgam pela aparência, as pessoas olham o estereótipo, te medem pelo carro que você tem, te medem pela casa onde você mora, te mede pelas pessoas com quem você anda, mas às vezes você está cercado de pessoas e se encontra sozinho. Às vezes nós estamos rodeados de uma multidão, mas às vezes estamos sozinhos na dependência, vivendo o querite de Deus. Só que tem uma coisa, no querite de Deus, meu querido, tem pão e água para você, tem carne. Preste atenção, no querite de Deus, Deus altera a ordem natural das coisas. Aquilo que você pensa que eu estou debaixo da revelação do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite, debaixo da autoridade dos meus pastores, que me confiou esta palavra, e eu vou entregar tudo que Deus mandou eu entregar nesta noite. E debaixo desta unção profética eu quero dizer para você, às vezes, amados, nós estamos vivenciando um momento tão difícil, mas tem uma coisa, preste atenção: quando nós estamos vivendo a dependência de Deus, a ordem natural das coisas é alterada. Aquilo que você pensava que era de um jeito, Deus muda para mostrar para você que Ele é Deus. Viaja comigo se não é Deus. Corvo, quem é o quê? Quem é o corvo? Corvo é uma ave de rapina que se alimenta de carne.
Só que quando Deus tem um propósito, e para provar para você que Ele é Deus, e Ele não precisa provar para ninguém que Ele é Deus, porque Ele é. Se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Se Ele abre a porta, Ele é Deus. Se Ele não abre a porta, Ele continua sendo Deus. Se Ele cura a enfermidade, Ele é Deus. Se Ele não quer curar, Ele continua sendo Deus. E quem vos prega aqui nessa noite é alguém que foi curado de um câncer quando eu tinha 15 anos de idade. Fui desenganado pelos médicos. Eu não vou contar o meu testemunho, mas eu tenho um propósito de todos os lugares por onde eu passar, eu vou testemunhar que um dia eu fui desenganado pelos médicos. Me deram 6 meses de vida, mas eu não sei o que é dor de estômago, porque Jesus fez um milagre na minha vida, sem cirurgia, sem quimioterapia, sem radioterapia, porque não tinha solução para o meu caso. Eu fiquei pele e osso em cima de uma cama, mas Deus fez um milagre na minha vida. Sabe por quê? Porque Ele sabia que um dia eu estaria aqui na igreja Missão Apoio, pregando a palavra de Deus para você e dizendo que Ele conta com você para ser uma geração profética. Mas olha como Ele altera a ordem natural das coisas. O corvo ele se alimenta de carne, mas Deus, para provar que Ele é Deus, não que Ele necessite, repito, porque Ele continua sendo Deus, mesmo sem provar nada para ninguém. Mas Ele faz questão de alterar a ordem natural das coisas. Por quê? Porque corvo, imagine você, come carne. Mas agora Deus pega e diz: o corvo não vai comer a tua carne. A carne que eu estabeleci, que é sua, vai ser sua, a porção sua será sua. Nem que o corvo queira, vai lamber com o bico, mas não vai comer. Aquilo que é teu é teu. Eu abro aqui uma palavra profética para a tua vida. Se você quer, você pode levantar a mão e receber da parte de Deus. Eu estou profetizando debaixo da autoridade do Espírito Santo. Aquilo que é teu, ninguém vai tomar aquilo que é teu, ainda que Deus mude a ordem natural das coisas. Aquilo que é teu, ninguém vai tomar. Deus vai entregar nas tuas mãos. Nem que para isso Ele faça um corvo virar garçom, mas Ele faz. Ele vai te servir. Agora é interessante, porque era pão e água. Pão nada mais é do que proteína, aliás, carboidrato, não é assim? Carne é proteína. Deus sabe qual é a tua necessidade, meu querido. Na dependência de Deus, Deus jamais vai permitir faltar aquilo que é essencial para a tua vida. O essencial você terá. Talvez você não tenha tudo que você queira, mas o essencial não vai faltar. A presença de Deus, a provisão de Deus e o cuidado de Deus você sempre terá. Profetiza para a pessoa que está do seu lado, como profeta de Deus: Deus jamais vai deixar faltar o essencial. Ah, pastor, mas eu queria uma picanha. Época de crise está difícil. Irmão, pode ter só o pão e o ovo, só o arroz, mas a palavra de Deus vai estar se cumprindo na sua vida. O livro dos Salmos diz: o justo não mendigará o pão, nem a sua descendência. Pode faltar em todo lado, e não temas, viu? Faça como eu, Ribeirão Pires, eu e minha esposa, nosso terceiro campo de trabalho, novinhos. Meu filho ainda, o mais velho, ainda usava fraldas, não tinha ainda saído das fraldas. E um dia alguém bate na minha porta, era uma irmã, e ela contou a sua vida para mim.
uma mulher soro positivo, e veio: pastor, eu preciso de uma ajuda, acabou o gás, acabou o arroz, acabou o feijão, e eu preciso de uma ajuda. Eu fui no meu armário e eu só tinha meio saco de arroz e um saco fechado de feijão, mais nada. Eu peguei, a minha esposa olhou para mim e disse: amor, é o último, é tudo que nós temos. Eu olhei para ela e falei: não, nós temos um Jeová Jireh, o Deus da providência. Eu não temi, eu peguei, juntei o dinheiro que eu tinha, entreguei tudo que eu tinha na mão daquela mulher, abençoei a vida dela e ela foi embora. Porém, amados, ao findar da tarde eu não sabia o que eu ia jantar. Eu dobrei o meu joelho no quarto para tirar um período de oração, e está aí a minha esposa, que pode dar testemunho deste milagre que eu vivenciei debaixo da dependência de Deus. Quando foi exatamente 6h40 da tarde, que era depois de 6h30, porque esse irmão saía 6h30 do serviço, era antes de 7 horas, alguém bate na minha porta, bate palma, minha esposa sai para atender. Eu estava orando no quarto, pedindo para que Deus enviasse provisão e providência. Esse irmão olha para mim, eu estava recém-chegado, tinha mais ou menos 1 mês e meio que eu estava ali dirigindo aquele pequeno rebanho, Jardim Luso, no Rio, em Ribeirão Pires. E de repente aquele irmão chega e diz: pastor, o senhor pode ir ali comigo? Eu falei: sim. Entramos no carro dele. Eu pensei que era para fazer uma visita. Ele vai saindo, tal, toma a pista e vai para Santo André, e de repente ele entra, para diante de um galpão enorme chamado Coop. Eu não sabia o que era. Ele entra, eu olhei, aí eu percebi logo quando eu entrei que se tratava de um grande atacadão. Ele pega um carrinho enorme, que do tamanho daquela mesa, sem exagerar, era do tamanho daquela mesa. Eu nunca vi um carrinho, eu nunca tinha visto um carrinho tão grande. Ele puxou 3, entregou um na minha mão, entregou um na mão da minha esposa. Ele olhou para mim e disse: filho, já não era ele, era Deus falando na boca dele: filho, eu te trouxe aqui, diante de Deus eu estou falando, eu te trouxe aqui, não te disse que cuidaria de ti e dos teus? Cuida da minha obra, porque eu vou cuidar de ti e dos teus. E ele falou: pastor, pode pegar tudo que o senhor precisar. Irmãos, simplesmente a compra não cabia no carro dele. Deu para 3 meses. O que eu fiz? Eu semeei o que eu tinha, mas eu profetizei que o Deus da providência iria providenciar. Deus quer contar com você como geração profética. Meu Deus, me ajuda. Segunda escola de Serepta, porque entende, o que ele profetiza? Qual foi a primeira profecia dele? Não, essa é a primeira escola. Não ia chover, sim ou não? O que Deus disse para ele? Vai para Querite, porque beberás da água do ribeiro. E eu ordenei aos corvos que te sustente. Eles vão levar para você pão e carne. E a Bíblia diz que de manhã e à tarde chegava pão e carne. Todo dia tinha uma porção. Para cada tempo tinha uma porção. E não faltou. Só que um dia Elias acorda e ele vai, quem sabe, lavar o rosto. Ele estava escondido. A Bíblia diz que alguns dias se passaram. Ele não estava mais com contato e ninguém, era ele Deus. Mas ele vai beber da água. E o que acontece? O ribeiro se secou. Mas o que acontece? Deus fechou a porta? Não.
Deus estava mostrando para Elias que a palavra que saiu da boca dele, ele iria honrar, e ele vivenciaria, porque uma coisa é você profetizar para os outros, uma coisa é você profetizar e viver aquilo que saiu da sua boca, a profecia verdadeira. Elias precisava viver a profecia que ele mesmo tinha profetizado. Se ele profetizou que não ia chover e não ia cair orvalho, lógico que as fontes iriam se secar, porque haveria seca sobre a terra. Então o que Deus estava mostrando para Elias é que uma porta estava se fechando, um novo ciclo estava se abrindo, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquele que começou a boa obra é fiel, diz a palavra de Deus. E observe, amados, que nesse tempo todo Deus não fala mais com Elias. Deus só fala com Elias quando o ribeiro se seca. Quando o ribeiro se seca, Deus brada do céu. Se Deus está em silêncio na tua vida, escute o que eu estou dizendo da parte de Deus para a tua vida nessa noite. Se você não está ouvindo a voz de Deus, não se preocupe, viva a dependência de Deus, viva o teu pão diário, se alimente da porção de cada dia. Mas na hora em que Deus tiver que iniciar uma nova escola na tua vida, Ele vai bradar, Ele vai falar, e você ouvirá a voz de Deus. O ribeiro se seca, parece que eu estou vendo Elias chegar agora e dizer: e agora? Deus brada do céu: Elias, levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, porque eu tenho ordenado a viúva que te sustente. Sabe o que Elias faz? Ele caminha 160 quilômetros até Sarepta. Quando ele chega lá, uma viúva catando cavacos. Mal sabia ela que o responsável pela seca que ela estava vivendo estava agora diante dele. Olha como Deus cruza as histórias. Olha como Deus cruza a minha expectativa com a tua expectativa. Aquela mulher estava vivenciando o final daquilo que ela achava que era o final. Porque ela chega agora, o homem chega e diz: pô, deve ser essa. Deus falou que é uma viúva. Só que Deus, ele trabalha de diversas maneiras. Ele não tinha avisado a viúva. Ah, então Deus mentiu? Não, Deus não mentiu. Deus estava testando a fé. Deus queria saber se o aluno era bom ou se não era, se ia ser aprovado ou se ia ser reprovado. E o que ele faz? Ele vai e faz o teste com a mulher. Me dá um copo d'água. A primeira coisa que ele pediu é justamente aquilo que estava faltando: água. A mulher foi em busca da água. Ela ainda aceitou o desafio de buscar a água. Mas quando ele observa e vê, não, ela foi, então eu preciso ensinar a lição da dependência. Não, você não está entendendo o que Deus está me ensinando aqui. Isso é casa de paz, é discipular, é ensinar para alguém aquilo que você já aprendeu, aquilo que Deus ensinou para você. Deus quer que você passe a vivenciar a vida de outras pessoas, na vida de outras pessoas. A experiência que Deus te deu, Deus quer que você passe isso para as outras pessoas. Qual era a lição que Deus tinha ensinado para Elias? Dependência. O que Elias vai ensinar para a viúva agora? Dependência. Estão entendendo? A nossa vida é um aprendizado. Então Deus agora vai usar a vida de Elias para discipular uma outra pessoa. Porque observe, quando ele chega e diz: traze-me também, quando ela aceita o desafio da água, traze-me também um pedaço de pão, ou um bolo, em algumas outras traduções. A mulher então, na hora que ele pediu água, estava tudo bem, mas agora que ele pediu o bolo, ela chega e diz:
Olha, vive o teu Deus. Vive o teu Deus. Que der certo eu não tenho nada. Veja, estou aqui, catei cavacos para fazer o último bolo, para que eu e meu filho comamos e depois morramos. Ela já estava colocando um ponto final na sua história. Mas olha como Deus cruza as histórias. Enquanto alguém, você vai se deparar com alguém ainda, você que pensa que está vivenciando o final, Deus, aonde aonde você pensa que tem um ponto final, Deus está puxando uma vírgula nesta noite, está dizendo para você: eu vou continuar escrevendo a história. E quando você encontrar com alguém que está pensando que é o ponto final, você vai puxar uma vírgula e vai dizer: continue escrevendo a história. Elias pensou que era o final, começou o início. Ele se depara com uma mulher que pensa que vai comer o último bolo e vai morrer. Elias agora chega e diz: não, faze primeiro para mim. Aí ele vai usar agora a profecia, porque assim diz o Senhor: a farinha na panela não vai se acabar, nem o azeite na botija, até que haja chuva sobre a terra. Escute esta palavra da parte de Deus e receba. Saia daqui diferente nesta noite. Deus vai te usar para mudar pontos finais na vida de muitas pessoas. Sobre onde camai. Pastor José Avelino, Deus te chamou para justamente aonde colocar um ponto final. Deus está te dando autoridade que vem da parte de Deus, desce do alto sobre ti, autoridade para puxar vírgula e continuar escrevendo história, porque assim diz o Senhor. Meu Deus, meu Pai, qual é a escola que Elias vai agora aprender? Ele vai ensinar para a mulher a lição da dependência, porque todo dia que ela ia na panela estava a mesma porção. Ela fazia o bolo, ia dormir, tinha acabado a farinha. No outro dia ela abria a panela, estava farinha, estava azeite, estava farinha, estava azeite. Todo dia, dependência de Deus. Em contrapartida, Elias estava aprendendo outra lição. Qual era a lição de Elias? Ele já tinha aprendido o que era dependência. A lição que ele vai aprender em Serepta ou Sarepta é que do pouco Deus faz muito. Do pouco Deus faz muito. Amém? Meus amados irmãos, eu ainda tinha a escola do Carmelo, ainda tinha a escola do deserto, mas não dá mais. Eu já passei, eu não quero ser cansativo. Que Deus abençoe os irmãos. Numa outra oportunidade, permitindo Deus, nós falaremos sobre a escola do Carmelo e a escola do deserto. Eu quero só resumir para você. Permita-me, meu pastor. A escola do Carmelo, Deus vai ensinar a lição. Eu tinha tanta coisa para falar, mas escute. Na escola do Carmelo, Deus vai mostrar que é na unidade, é no segredo da unidade, porque a primeira coisa que Elias fez foi juntar as 12 pedras. Pedras, muitas vezes elas são pontiagudas. A Bíblia diz que nós somos como pedras vivas.
Nós somos como pedras vivas. Deus te chamou para ser uma pedra viva, mas às vezes uma pontinha, não é verdade? A gente não quer se juntar, porque tem pedra de todo tipo. E detalhe, não existe pedra igual a outra. Cada uma tem a sua gema, cada uma tem a sua gama, cada uma tem o seu tamanho, cada uma tem o seu brilho, cada uma tem o seu valor. Só que tem uma coisa: para descer fogo de Deus para um altar consertado, tem que haver unidade, propósito. Qual é a lição do deserto, pastor? A lição que Elias vai aprender no deserto é que Deus jamais abrirá mão dos seus investimentos. Deus está investindo na tua vida. Quando você entrar no deserto, eu quero só compartilhar com você. A palavra deserto, no original, no hebraico, é miadber. Miadber, traduzindo para o português, significa, nunca esqueça isso, jamais esqueça isso, escreva isso aí na sua Bíblia, se você puder. Deserto, miadber, no original, traduzindo para o português, não tem nada a ver com a palavra deserto. Deserto no original, quando um judeu fala assim, eu vou ali no deserto, ele fala, eu vou ali no miadber. Miadber é lugar aonde se ouve a voz de Deus. O judeu, quando ele fala eu vou ao deserto, ele está dizendo eu vou ouvir a voz de Deus. Então a partir de hoje muda a tua oração, porque o versículo que eu li para termos como base foi: Deus agora vai levantar Elias. Elias está caído, Elias está pensando em desistir. Elias, depois de ter aprendido e depois de uma sucessão, porque Elias ele vem caminhando de uma sucessão de vitórias, ele vem caminhando e Deus vai abrindo porta onde não tem porta, Deus vai mudando situações, Deus vai abençoando ele. Mas agora ele chega, depois de uma ameaça, ele entra no deserto e ele diz: basta, eu não sou melhor que os meus pais. Mas é no deserto que ele vai ouvir a voz de Deus. A última lição, Deus fala para ele: volta para o caminho do deserto, volta, eu vou te ensinar uma lição no deserto. Que lição é essa? Eu não abro mão dos meus investimentos. Eu investi muito na tua vida, tu não vai desistir agora. Deus olha para ele, quando ele pensa que é o final, ele bebe da água, come do pão e volta a dormir. O anjo vai lá e toca nele novamente e diz: ei, ainda tem pão e ainda tem água, come e bebe, porque muito comprido te será o teu caminho. Aonde você pensar que é o fim, Deus vai iniciar uma nova história, porque Ele é Deus. Ó Jesus, Tu és o melhor amigo.